Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Saúde PIN. É um prazer tê-los conosco aqui no nosso canal. Aproveita para dar aquele like, compartilhar os outros conteúdos que já estão por aqui, repleto de conteúdo muito legal para você aqui no nosso canal no YouTube e trazendo sempre muita coisa interessante e importante para você saber e também, claro, passar para as outras pessoas. Compartilhar esse conteúdo que a gente está disponibilizando aqui no nosso canal no Pod Saúde PIN. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que são muito necessários no nosso dia a dia. A gente daqui a pouco vai falar sobre vitamina D, tenho certeza que você vai querer saber sobre isso. Mas nós vamos começar hoje falando sobre o Ozempic. Já ouviu falar dessa medicação? Pois é, a medicação famosíssima, a medicação das famosas para emagrecer, mas que não foi criada para emagrecer, não. Ela foi criada para tratar o diabetes. É sobre isso que a gente vai começar falando agora com o Dr. André Gonçalves, que é médico endocrinologista. Seja bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Obrigado, é sempre um prazer. Sempre um prazer também recebê-lo para essas conversas muito interessantes. O Ozempic é uma medicação da moda, né? Sim, o Ozempic está na boca do povo, né? Está na boca do povo. E aí a pessoa vai, se tiver ali R$900 mil, sem receita, entra na farmácia, compra e usa. Sim, tem esse problema, né, do Ozempic. É uma medicação que é realmente bem interessante, bem eficaz. Quando bem utilizada, é muito segura e não demanda receita. Então, o paciente pode comprar diretamente na farmácia. Aí é um dos problemas. Nem todo mundo deve usar, nem todo mundo é capacitado para usar, porque pode ter algum impedimento físico, alguma doença que impeça. Mas ele não sabe disso. Vai descobrir depois da pior forma, às vezes. E aí vai na moda, perde peso e às vezes complica a saúde de outra forma. Já a gente fala sobre essas complicações, porque antes a gente vai entrar nessa medicação. Medicação que foi criada e que também tem um sucesso, lógico, foi criada para tratar o diabetes. Isso. A classe em si do Ozempic, né, que nós chamamos de análogos de GLP-1, surgiu no começo do século, lá por 2004, por aí. E a proposta era essa, era tratar diabetes e, desde o início, pelo mecanismo que se buscava, se propunha ser uma droga inovadora para isso. Tratamento de diabetes, preservação do pâncreas, a produção de insulina do próprio corpo tenderia a melhorar. E todo o resto veio depois. Quando os pacientes começaram a usar essas medicações lá no início, observou-se que, além de ter a glicemia bem controlada, com pouca chance de hipoglicemia, então era uma medicação bem segura, os pacientes emagreciam bastante. Então, principalmente para aquele paciente que tem diabetes e estava acima do peso, o resultado foi muito bom. E é claro que é o que se vê na rua, né? As pessoas não veem que sua glicemia está boa, mas as pessoas veem que você perdeu peso. Então, isso acabou trazendo um apelo muito grande para essa medicação se popularizar. Então, antes do Ozempic, a gente teve o Victoza, que foi a primeira medicação dessa linha em grande escala lançada no Brasil. Quando foi lançado no Brasil, acabou, saiu do mercado porque não tinha lugar nenhum para distribuir. Não é que ela foi tirada, mas hoje em dia a gente encontra fácil, até o Ozempic a gente encontra relativamente fácil atualmente, mas naquele tempo não se previa esse boom de uso que as pessoas começaram a fazer para perder peso. Então não se encontrava na farmácia. O paciente que usava para diabetes ficava desesperado porque não conseguia encontrar. Aí é o problema, né? O médico prescreve para ter um bom resultado para aquela pessoa que tem o diabetes, mas a medicação está disponível porque as pessoas compram de uma forma absurda para perder peso. Verdade. Acho que o próprio fabricante não esperava esse sucesso todo e ele não se preparou para isso. Então passamos algum tempo com desabastecimento, era difícil encontrar aqui em Teresina e depois não. Houve uma readequação de produção e hoje em dia é uma medicação que é bem disponível. A gente encontra em todo lugar. Depois dessa Victoza veio o Saxenda, que era a formulação já própria para a obesidade. E junto com esses efeitos de perda de peso, de melhora de saúde, foi visto que era uma medicação que diminuía a chance do paciente morrer de doença cardíaca. Então era uma coisa revolucionária. O único remédio que você usava diminuía a chance de você morrer. Então é uma coisa que tem um apelo enorme. Junta-se a isso o apelo estético da perda de peso. Então tinha tudo realmente para estourar. O Ozempic veio um pouco depois. A vantagem do Ozempic, em comparação com essas medicações iniciais, é que o Ozempic é semanal. Então, apesar de ser uma agonia pequenininha, muita gente se incomodava. Não quero me furar todo dia. Fica com aquela sensação de quem está tomando insulina. Nesse caso, não. Já era uma aplicação por semana, ficava bem mais cômodo, ficava mais prático para quem quisesse, por exemplo, viajar, não precisava ficar portando seringa, portando... É que a gente está falando dos pacientes com diabetes, né? Daqueles que realmente precisam da medicação para controlar a glicemia, o nível de açúcar no sangue. Isso, exato. Então ficou bem mais cômodo, mais prático.
A medicação também se mostrou mais potente, então o controle da glicemia é melhor com o Ozempic do que com as outras medicações. Da mesma forma, a perda de peso é de uma magnitude maior do que com as medicações que a gente tinha antes. Então isso foi um prato cheio para que se popularizasse, né? Se antigamente, 20 anos atrás, a gente tinha a popularização da sibutramina, né? Que era um remédio muito usado para perda de peso, que aumentava a pressão, que dava reações insônia. horríveis, né? Pois é, não era uma medicação bem tolerada, tinha mais risco e mesmo assim popularizou. Todo mundo usava porque a amiga na academia teve um resultado bom, porque o vizinho indicava. Com o Ozempic, que não tem esse risco, é que tinha que popularizar mesmo. Vamos só falar um pouquinho ainda da questão do diabetes. O paciente que não tem essa dificuldade, não é gordo, não tem obesidade, mesmo assim, o Ozempic pode ser prescrito para ele? Pode, e funciona bem também. E a questão de redução de risco cardíaco, de doença renal, também melhora bastante, mesmo para o paciente magro. É claro que aquele paciente mais obeso vai ter um potencial adicional que a própria perda de peso causa. Você melhora a glicemia pela perda de peso também. Isso já não teria no paciente magro, mas ainda assim ele consegue melhorar a glicemia, diminuir seu risco. Então é interessante sim. Bom, agora a minha amiga na academia usa, nossa, como perdeu peso. Então eu vou lá, compro o Ozempic sem passar pelo médico. É uma medicação segura, mas é uma medicação que também, como o senhor disse agora há pouco, traz alguns efeitos, especialmente se a pessoa tiver uma outra condição de saúde ali associada e que não sabe se o Ozempic pode ou não interagir com aquilo. Sim, é seguro para quase todo mundo, mas não dá para todo mundo usar de forma indiscriminada. A gente comentou mais cedo sobre um exemplo de uma mulher amamentando querendo usar o Ozempic. Não dá para usar na gravidez, não dá para usar na amamentação. Pode até ser que seja seguro, mas a gente não tem dados que comprovem isso. E com gravidez, amamentação, a gente não brinca. Então, nessa situação, não dá, de forma alguma. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, alguns pacientes têm doenças que poderiam piorar na presença do Ozempic. Por exemplo, quem tem pedra na vesícula. Uma mudança brusca de peso que o Ozempic faz pode precipitar crises de pedra na vesícula, principalmente em quem já tem cálculos. Quem não tem pode desenvolver novos cálculos com mudanças bruscas de peso. O que não acontece só com o Ozempic, com qualquer mudança brusca de peso. Pós-cirurgia bariátrica também poderia acontecer. Mas o paciente às vezes não sabe disso e começa a ter dores, mal-estar, náuseas, vômitos e fica achando que é efeito colateral do remédio. Às vezes não é, às vezes é uma complicação que vem à parte, mas que pode ser séria também. Alguns pacientes podem desenvolver pancreatite aguda, principalmente esses que têm cálculo. E pancreatite é uma doença grave que pode até matar em poucos dias. Então, não é interessante que você use por conta própria, seguindo diquinhas de blogueiro ou diquinha do amigo da academia, porque você pode estar incluído nesse grupo que vai se passar mal. E aí, doutor, passando pelo endócrino, né? Que tipo de avaliação precisa ser feita para a prescrição dessa medicação? Acho que a primeira coisa é ver primeiro o que o paciente tem, como ele ganhou peso, como ele chegou até lá, por que está com glicemia alterada ou não, quais são os antecedentes dele, histórico familiar. Se quando a gente examina aparecem outros fatores de risco, a pressão está mal controlada, tem sinais de obesidade mais abdominal, que sugere mais gordura visceral. Então, o paciente ideal é esse, é o paciente que a gente chama de metabólico, aquele paciente que tem mais gordura abdominal, nem sempre está acima do peso, mas tem a distribuição de gordura mais abdominal, ao invés de ser aquela gordura mais periférica de perna, quadril. Esse é o paciente que se daria bem com a medicação. A gente precisa ver se ele teria contraindicações, se alguma coisa que sugira, por exemplo, a questão da pedra na vesícula, algum antecedente de doença no pâncreas. Se ele não tiver nenhuma contraindicação e for um candidato ideal para esse perfil, o Ozempic estaria muito bem indicado. A gente precisa também conversar com o paciente para entender como ele chegou até ali de outra forma. Por que está ganhando peso? Tem algum transtorno psiquiátrico por trás? Tem um transtorno de compulsão alimentar? Às vezes tem bulimia. Então, se a gente não detecta um transtorno psiquiátrico que está ali, a gente pode piorar esse transtorno também. E essas reações adversas do Ozempic, né? A gente falava aí agora com interação com algumas doenças, como a pedra na vesícula, que podem dar essas reações. Mas, em alguns casos também, as pessoas podem ter reações desconfortáveis. Sim, a gente falou dos casos mais graves, mas faltam as coisas mais simples, é verdade. É bem comum que o paciente tenha náusea, primeira semana, primeiros 10 dias. Essa náusea é porque o remédio faz o quê? Além de diminuir a gordura visceral, de ter uma ação no cérebro, diminuindo a fome, aumentando a saciedade, ele também retarda o esvaziamento do estômago. Então você fica mais cheio, mais rápido. Então qualquer alimento que você coma, que já tem esse potencial para te deixar mais cheio, por exemplo, a comida com mais gordura, um teor de proteína maior, essa medicação vai fazer com que o estômago demore mais a esvaziar. E você pode ficar com aquela sensação de cheio, de empachado, às vezes com náusea, às vezes até vomitando. O paciente às vezes come por hábito, ele tem o hábito de comer aquele prato inteiro.
Se ele está cheio já e ele insistir em comer, ele pode até vomitar. Então isso acontece muito no início. Acontece com aqueles que continuam com bebida alcoólica, cerveja, por exemplo, que dilata muito o estômago, pode ter essa manifestação também. Com o tempo, o corpo vai desenvolvendo uma tolerância a isso, e você perde esse efeito. Mas no início pode ser bem desagradável, alguns pacientes têm que ficar tomando medicações para náusea, inclusive. Você falou da bebida alcoólica, é contraindicada essa associação? Não, na verdade não, você pode, mas lembrando disso, a bebida alcoólica também distende o estômago, então é mais um motivo para você ficar nauseado, mais um motivo para você vomitar. Então nos primeiros dias seria interessante parar. Caso vá beber, dê preferência a bebidas destiladas, que ocupam um volume menor. O teu alcoólico acaba até sendo maior, mas o volume é menor. Estende menos o estômago, o paciente passa menos mal. Troca a cerveja pelo vinho? O vinho também pode, a depender do volume, porque o vinho é fermentado, ele também poderia. Então tá pelo uísque. O uísque ou outro destilado, é alguma coisa que tem um volume menor. Então não troca por nada, a vida é saudável. Toma água com gás. Quando você estiver bem, você volta para beber socialmente um pouquinho, mas antes não. O ideal seria evitar. Bom, doutor, cabeça de Ozempic. Famosa essa, né? Tá na moda, hein? Tá na moda cabeça de Ozempic. Por que isso acontece? Bom, na verdade acontece com qualquer mudança brusca de peso. Proporcionalmente, o corpo diminui quando você perde muito peso. Sei lá, você perde 10% do peso, claro que a tua proporção corporal diminui. Mas a cabeça não, a cabeça fica igual. A cabeça não emagrece. A cabeça não emagrece. Então, se você passa, 2 meses sem ver a pessoa e ela perdeu bastante peso, você tem a impressão que ela cresceu a cabeça. Mas não é, é mudança de composição corporal. Isso é no início, você tem essa percepção, mas depois você vê que não mudou nada disso não, é porque o corpo é que diminuiu mesmo. E aí tem muita essa coisa também, as pessoas às vezes estão numa idade maior, né? Porque já tem a natural, o envelhecimento natural, você vai perdendo gordura, assim. E aí se você usa o Ozempic nessa fase e sintomas assim, evidencia mais a flacidez, e aí também tem que tomar cuidado com isso, emagrece aquela gordura visceral da barriguinha, mas o resto vai caindo. Tem também a face de Ozempic, né, teoricamente, que quando você emagrece bastante, a sustentação da face muda. Então, muitas vezes o paciente fica com aquele aspecto mais envelhecido, mais enrugado. E para isso acaba que não tem muito jeito, você precisa buscar algum tratamento estético, algum preenchimento, caso isso comece a incomodar. É uma consequência natural de você perder a gordura. A gordura se perde de forma global. Depois que começa a usar o Ozempic, aí, tanto para quem tem diabetes, como para quem quer emagrecer, prescrito pelo médico, sim, por favor, né? Vamos lembrar disso. Pode continuar usando para sempre ou por um período longo e indeterminado? Esse é um remédio que foi desenvolvido para diabetes, né? Como a gente falou. Então já se presume que o uso dele é contínuo. É uma medicação que, mesmo pensando em perda de peso, a gente tem um resultado prolongado, sustentado e que continua fazendo efeito mesmo depois de 3, 4, 5 anos. Então, se o paciente ainda precisa perder peso, se ele usar esse tempo todo, ele vai continuar perdendo peso, claro, seguindo as outras coisas, de mudança de estilo de vida, isso é fundamental. Quando você chegar no peso que você quer, não quer mais perder, o que a gente pode fazer é um ajuste de dose, e lentamente diminuindo a dose. É claro que a glicemia já vai estar melhor, talvez ele precise de dose menor mesmo. É claro que se ele tiver perdido muito peso, talvez a glicemia já fique tão boa que ele possa até pensar em suspender. Mas a gente tem que lembrar que na hora que se suspende a medicação, se você não trabalha para segurar o resultado que você teve, você corre o risco de voltar a ganhar peso. Seu corpo se defende da perda de peso. Doutor, e sobre essa perda de peso, qual é a relação do uso da Ozempic para perda? Perde quantos quilos em um mês? Como é que é essa perda gradual também? Como é que funciona? Por mês é difícil de dizer, mas o que se busca com a Ozempic, né, em média, é uma perda de entre 10% e 12% do peso. A gente tem... Então vamos dar exemplo para as pessoas entenderem. Um paciente de 100 quilos perderia entre 10 e 12 quilos. Isso rápido, os primeiros 6 meses. Seria uma perda interessante. Quando eu falo isso para os pacientes, às vezes eles falam, doutor, mas é só, eu queria perder 20, eu queria perder 25, eu queria perder isso tudo até o carnaval. Aí, mas o paciente não lembra, né? Às vezes tem isso, para entrar no vestido, tirar as fotos da formatura. Pronto. O paciente tem sempre essas metas pontuais. E costuma chegar um mês antes com essas metas, né? Aí é que é um milagre, né? Pois é, normalmente é isso. Aí a gente vai mostrar para o paciente, olha, você quer perder 12 quilos, 15 que seja, você ganhou esses 15 quilos em quanto tempo? Então foi da pandemia para cá. Então faz 4 anos. Se você, que ganhou peso com facilidade, como você fala, demorou 4 anos para ganhar 15 quilos, como é que você quer perder 15 quilos em um mês? Não tem como, né? Mas a medicação é bem potente, principalmente nos primeiros 6 meses. Então a gente espera por aí, um paciente de 100 quilos, uns 10, 12 quilos. A gente vai ter, vou dar um spoiler aqui para vocês, já o Wegovy, né?
que é o Ozempic em doses mais altas. O Ozempic é a mesma droga, semaglutida, que foi desenvolvida para tratamento de obesidade. Então, se o Ozempic vai até 1 miligrama, o Wegovy vai até 2,4 miligramas. Aí ele já prevê uma perda de peso em média, significa que alguns vão perder mais, entre 16% até quase 20%. E a gente vai ter em breve um Mounjaro, que é a tirzepatida, que é um agonista duplo, não é exatamente igual à linha do Ozempic, mas que tem uma magnitude bem maior de perda de peso, a perda média de 27% do peso. 2 bons spoilers. São medicações que estão chegando no Brasil, é isso? Elas já existem no mercado americano. Alguns pacientes têm importado dos Estados Unidos, mas devem chegar no mercado por distribuição normal do fabricante até o final do ano. E sobre valores, porque o Ozempic é caro, né? O Ozempic é caro, essas outras também devem vir mais caras, até porque ainda tem patente, são recém-lançadas, mas deve chegar, no caso do Mounjaro, que é o mais caro, entre 2.500 e 3.000 por mês. Parece caro até. Injetável também? Injetável, uma aplicação semanal da mesma forma. Mas o pessoal que está importando, fala no consultório que está importando a 10, 12 mil reais mês. Uma coisa meio estranha, né? Esse é específico para obesidade, isso? Isso. Não, também para diabetes. Também para diabetes também. Agora, o Wegovy é porque vai ser direcionado mais para obesidade, com a dose mais alta. Para diabetes não precisaria de uma dose tão alta assim. O Mounjaro também para diabetes, mas como é muito eficaz para perda de peso, provavelmente vai ser usado mais para obesidade do que para diabetes. Bom, voltando aqui para o Ozempic, ele pode ser administrado em qualquer idade? Qualquer idade, idosos, né? Mas a partir dos 12 anos. A partir dos 12, com orientação médica, né? Com todos os exames de acompanhamento, né? Porque até as crianças... Hoje a gente está nessa geração do fast food, crianças que já estão crescendo com problema de obesidade ou com alimentação altamente desregrada e que complicam as taxas, né? Colesterol alto, às vezes, muitas vezes glicemia fora do padrão. E aí o médico já entra também com esse acompanhamento todo. Sim, pode ser necessário. Agora a gente tem que lembrar que criança obesa muitas vezes tem todo o contexto da família. Não adianta a criança usar o Ozempic se a família em casa compra guloseimas, compra salgadinho, compra chocolate à vontade. Porque o irmão é magrinho, o irmão pode, eu não quero privar o irmão. Na verdade, você vai formar um hábito alimentar inadequado para todo mundo. Então, se você cria um hábito saudável da família inteira, a família inteira vai se beneficiar. Não é só aquele que está acima do peso, todo mundo. Casos, né, no consultório de crianças que os pais levam para perder esse peso através do Ozempic? Sim, tem vários casos. Muitas vezes porque é difícil mesmo. Até para um adulto se motivar para perda de peso, nem sempre é fácil. O adulto se motiva com metas curtas, né? A história do vestido da formatura, das fotos. Mas meta de longo prazo, o paciente começa a abandonar. Porque é difícil você se policiar, né, o tempo inteiro. Tem que criar um hábito, né? Sim. Aquela história de se sacrificar com quem está pagando promessa, você faz 1 mês, 2 meses, depois você tende a largar. Imagina criança, imagina adolescente, às vezes não tem a mesma vaidade, que a vaidade é uma grande motivação, né? E nem sempre a criança tem. Mais homens ou mais mulheres buscam? Mais mulheres. Mais mulheres buscam. Eu vejo até nas redes sociais. A questão do espelho mesmo, das redes sociais. Sim. Eu vejo até nas minhas redes mesmo. Eu olho meu Instagram, quando eu vou olhar os dados, acho que 60%, 70% do público que interage são mulheres. Do seu Instagram, né? Sim. Que busca lá, doutor André, quero a consulta para usar o Ozempic. Exato. Doutor André, abre a caixinha de perguntas. O que mais tem de perguntas? O que mais sai é isso. Ozempic. Quanto peso eu posso perder até o final do ano? Esse tipo de coisa. Nossa, que bom. Que bom que existe, né, essa interação através das redes sociais. Quem já passou, por exemplo, por procedimentos cirúrgicos, uma bariátrica, voltou a engordar, também é uma indicação? Sim, ele funciona muito bem. A bariátrica, a depender do tipo da cirurgia que você fez, ela aumenta alguns hormônios intestinais que fazem um efeito igual ao do Ozempic. Libera mais insulina, bloqueia hormônios que aumentariam a glicemia, como o glucagon, ajuda, claro, na perda de peso. Mas com o tempo o paciente pode voltar a ganhar peso. Infelizmente, quase 50% dos pacientes que fazem cirurgias bariátricas voltam a ganhar peso. Volta 50%? Sim, muita gente, né? É porque é uma mudança realmente de estilo de vida profundo, né? E aí, às vezes, estava tão acostumado, né, a ver aquele hambúrguer, aquele chocolate, coisa boa, aí quer voltar a comer, aí ganha peso de novo. E às vezes tem algum outro transtorno subjacente que passou despercebido, ansiedade, compulsão alimentar. Às vezes o paciente não tem tanta preocupação em manter o peso porque fez mais por indicação dos outros, às vezes não era a motivação dele. É muito comum fazer cirurgia porque o amigo ficou falando bastante para fazer e ele acabou indo fazer.
nem sempre está motivado da forma adequada também. Bom, são vários fatores que causam isso. E no consultório médico, são muitas essas histórias que aparecem também, né? Se a gente for falar, tem que fazer um só de cirurgia bariátrica, porque tem muita coisa. Os pacientes falam muita coisa, realmente, de como a vida muda, na maioria das vezes para o bem, mas algumas vezes para o mal também, pós-cirurgia. Às vezes por ter sido mal indicado. E quando falo mal indicado, não dá para culpar uma pessoa. A avaliação é multifatorial. Vários médicos avaliam, psicólogos, às vezes psiquiatra, mas às vezes passa batida alguma condição que contraindicaria a cirurgia. É por isso que muitas vezes pode não dar certo. Mas esses pacientes, voltando para a questão do Ozempic, se eles voltam a ganhar peso, quando você usa o Ozempic, essa mudança hormonal que a cirurgia faz é muito potencializada. Então os pacientes perdem muito peso mesmo após cirurgia. Então muitos que voltaram a ganhar peso, esses 50% aí, eles podem recuperar o resultado usando o Ozempic. Não dá para usar nada oral. Os comprimidos que poderiam ajudar em perda de peso não vão ser bem absorvidos. Mas o injetável cai bem aí. Para quem fez a cirurgia bariátrica e voltou a ganhar peso. Exato. Essa é a condição que a gente está falando. Queria aproveitar a sua presença aqui, doutor André Gonçalves, um dos grandes endocrinologistas que nós temos aqui no Piauí, para falar sobre a vitamina D. A gente entra na livraria, tem 20 livros só sobre vitamina D. Por que é tão importante falar sobre a vitamina D e saber a importância dela também para ser suplementada, né? Porque a maioria dos casos é uma suplementação que acontece. Vitamina D é outra moda, né? Que a gente tem. Moda? Sim. Né? Muita gente fala muito de vitamina D e tenta atribuir a vitamina D todas as mazelas do mundo, né? Repõe a vitamina D e seja feliz. Tem um pouco de sentido nisso, mas eu acho que passaram um pouco do ponto. A vitamina D teve um boom nos últimos 20 anos. Tem um pesquisador americano chamado Michael Holick, que ele fez a maioria desses livros de vitamina D falam dele. Ele que fez a maioria dos estudos para mostrar realmente quais eram os efeitos da vitamina D. A vitamina D, apesar de ter esse nome, é um hormônio esteroide, como é a testosterona, como é o hormônio feminino, como é o cortisol. Então ele tem efeitos além do óbvio. O que a gente tem de mais eficácia é para a saúde óssea. Então é nítido que repor vitamina D diminui a chance do paciente ter fragilidade óssea, ter osteoporose, ter fraturas. Mas por ser um hormônio esteroide, ele poderia ter ações potenciais em outros órgãos. E a gente viu que a vitamina D está relacionada à prevenção de infecções respiratórias, principalmente tuberculose, por exemplo. Está relacionado também à modulação do sistema imune em relação à diminuição do risco de alguns cânceres. Está relacionado à modulação até da secreção de insulina no pâncreas. Então, teoricamente, a vitamina D teria um efeito muito bom para muita coisa. Esse é o óbvio. Sim. O problema é que a gente não consegue correlacionar tão bem isso. A maioria dos pacientes, quando se repõe vitamina D por repor, buscando às vezes doses mais altas, a gente não consegue provar que houve uma redução desses eventos. Mas a vitamina é seguro? Você pode dar para todo mundo? Não exatamente. E aí vem a hipervitaminose. Exato. É uma das poucas vitaminas em que a hipervitaminose pode trazer problemas graves. A vitamina D está relacionada à absorção de cálcio no intestino. Então, níveis muito altos de vitamina D aumentam a absorção de cálcio. Da mesma forma, a vitamina D aumenta o cálcio no sangue, tirando o cálcio do osso. Esse excesso de cálcio, seja do intestino, seja do osso, vai ter que ir para o rim. Essa sobrecarga de cálcio no rim aumenta o risco de cálculo renal e aumenta o risco de insuficiência renal. Então, a gente pensa que está fazendo um grande benefício se enchendo de vitamina D. Daqui a pouco a gente pode perder os rins. Meu Deus, é assim mesmo? Sim. É grave assim e acontece com que frequência? Está cada vez mais frequente à medida que tem sido moda repor vitamina D em doses altas. A questão é dependente da dose. Se a gente repõe vitamina D em doses adequadas, seria 1.000 unidades por dia, não mais que isso não costuma acontecer. Agora tem pacientes que usam 10.000, 20.000 unidades por dia. Então é uma dose que... 50 mil? 50 mil muitas vezes. 50 mil eu vejo usarem mais por semana, mas até já vi também, 50 mil. Pode, 50 mil por semana é uma dose segura. Porque muitas vezes dizem, vamos entrar aqui com uma dose de ataque, porque sua vitamina D está baixa, e você toma ali 2 meses, 50 mil por semana. Não, aí tá correto. Aí tá correto. Porque aí tá baixo e é um prazo pré-determinado. 2 meses assim, 6 semanas, 8 semanas, ok. Depois você vai para uma dose de manutenção. Agora, alguns colegas, infelizmente, prescrevem 50 mil por semana, ou às vezes até mais, para períodos bem mais prolongados. A gente já viu, inclusive, pacientes usando vitamina D injetável, 600 mil unidades injetável, o que é um absurdo, porque isso pode, além de gerar todas essas complicações, ser difícil de tirar do corpo, porque fica lá depositado, dura um bom tempo, é uma vitamina que é lipossolúvel,
Dessa forma, ela fica no tecido adiposo o tempo que ela achar necessário. Então, intoxicação dessa forma, a gente não consegue tratar. E a gente acha quantidades razoáveis de vitamina D na alimentação, sem precisar fazer suplementação com medicação? Quando você era criança, lembra de uma coisa chamada emulsão Scott? Lembro. Pois é. É um negócio de peixe, não é? É, óleo de fígado de bacalhau. Oh. Terrível. Aquele é a principal Era muito fonte. delicioso. Nossa, imagina. Não, eu acho que eu bloqueei essa memória minha, porque eu não lembro de ter tomado esse negócio, não. Mas é a principal fonte, teoricamente, óleo de fígado de bacalhau. Então a gente não tem tanta facilidade assim de encontrar vitamina D na dieta. Você pode encontrar em alguns peixes mais ricos em gordura, por exemplo, salmão, sardinha. Mas os nossos, que são de cativeiro, não tem tanta vitamina D assim. Então a principal fonte de vitamina D nossa é o nosso velho sol. A gente tem realmente muita exposição ao sol aqui. Teresina é privilegiada nesse aspecto. E o corpo consegue sintetizar a vitamina D a partir da exposição solar, na pele mesmo. Então vamos aos horários, né? Porque tem horário que não dá para ficar exposto ao sol, né? Que aí já é outro problema a esposa do Dr. André, que é dermatologista. Exato. A gente tem que negociar bem isso aí. Negocinho. Porque o melhor horário para exposição ao sol para gerar vitamina D é exatamente o horário de pico de exposição, de 10 da manhã a 2 da tarde. Por outro lado, essa exposição cumulativa vai gerar fotoenvelhecimento, né? A pele ficando mais enrugada, envelhecida, aumenta o risco de alguns cânceres de pele. Então não dá para pegar 1 hora de sol para buscar vitamina D. Então, não dá para ir meio-dia, 1 hora da tarde, ficar lá. Até porque nosso calor não permite não também. Não dá. Né? Ainda estamos chegando aí no tempo mais quente. Então, como faz? O ideal nesses casos é tentar pegar um pouco de sol em horários mais tranquilos, mais brandos. Mas muitos pacientes não podem. Pacientes de pele muito clara, pacientes que têm já antecedente de câncer de pele, esses não podem pegar de forma alguma. Para esses casos é interessante suplementar de fato. Acaba sendo mais seguro. Bom, essa segurança de doses, né? A gente falava aí de período, 50 mil unidades por semana por um período pré-estabelecido, 6 ou 8 semanas. Depois, a pessoa pode fazer essa manutenção tomando 1.000 unidades por dia? 1.000 unidades por dia. É seguro? Sim, essa é a dose para adultos. Crianças podem usar menos, 400, 600 unidades dia. Isso seria uma dose segura. Se o paciente tem rins normais, ele não tem risco de intoxicação com essa dose. O problema são as superdoses. E os idosos? Para idosos, a gente acaba tendo que usar doses de 1.000, às vezes mais, porque tem a questão da própria fragilidade óssea. Além de manter o nível normal de vitamina D, a gente busca fortalecer os ossos de alguma forma. E para idosos, principalmente aqueles mais frágeis, que andam com dificuldade, são mais propensos a quedas, repor vitamina D melhora a força muscular. Então, vale a pena, nesses casos, considerar uma dose de repente um pouco mais alta. Nesses casos, é interessante, de repente, dosar, ver o nível de vitamina D para guiar qual seria o melhor parâmetro. Mas qualquer nível de vitamina D acima de 30 seria bom para esses idosos mais frágeis. Bom, a gente falou agora há pouco sobre a hipervitaminose, né? Eu lembrei aqui o caso de uma amiga que disse, minha vitamina D tá ótima, tá quase 100. Nossa, é perigosíssimo. Perigoso. 100 é o limiar de intoxicação. É? A partir de 100, o risco de cálculo renal, de insuficiência renal vai aumentando. E aí, como que você percebe, né, que você chegou no limite da vitamina D ou passou do limite a ponto de comprometer a sua saúde? O pior é que a gente não consegue dizer. Tem pacientes que têm 120 de vitamina D e não tem problema algum. Porque é uma coisa multifatorial, não é só isso que causa. Mas tem pacientes com 80, 90 que já tem cálculo, que já tem alteração renal. Então o ideal é não dar essas superdoses. Isso só vai acontecer se você está suplementando em dose alta. Não tem por que você se expor a isso. Bom, doutor, depois que virou moda falar da vitamina D, de lá para cá, onde que aconteceu algum tipo de evolução para deixar de ser moda e as pessoas se conscientizarem, não, eu preciso medir a vitamina D e tomar em doses seguras? Sim, é difícil porque as redes sociais provêm muita informação de qualidade duvidosa, de confiabilidade duvidosa. Então, as pessoas acabam deixando de procurar um profissional de saúde da área para seguir dicas de influenciadores. E as pessoas confundem muito autoridade digital com autoridade acadêmica, autoridade técnica. A pessoa que sabe muito é que tem muitos seguidores. Então, os valores meio que se inverteram. É difícil os pacientes entenderem que o que é falado em rede social não é verdade. A impressão que eu tenho é que as autoridades de qualquer área, não só da saúde, estão perdendo um pouco a relevância frente ao público por conta do apelo de redes sociais. Isso acaba transmitindo informações que têm qualidade duvidosa, que tem segurança duvidosa, então fica difícil a gente manter. Mas o que a gente tem hoje em relação à vitamina D é uma mudança de paradigma nos últimos tempos. Eu fui para a primeira diretriz, coincidência, eu estava no Congresso Americano de Endócrino
foi em 2011. Eu estava na palestra magna, que o Michael Holick, aquele pesquisador que eu falei no início, citou as diretrizes de vitamina D. Na época, se buscava vitamina D acima de 30 para todo mundo, se achava benéfico isso. E agora, esse ano, tem um mês mais ou menos, foi lançada a nova diretriz da mesma Sociedade Americana de Endócrino. Participou uma brasileira, que é a professora Marise Lazarete Castro, da Universidade Federal de São Paulo. E o que foi visto lá, o consenso atual, é que menos seria mais. Então não há mais essa necessidade de se ficar dosando vitamina D direto para todo mundo. Não há por que se buscar vitamina D acima de 30, você aumenta o risco de intoxicação e não traz muito benefício. E não adianta ficar pensando que todo mundo tem que tomar vitamina D. As populações de maior risco precisam, e a gente não precisa nem dosar para eles. É repor vitamina D nessa dose de 1.000 por dia, seria suficiente. Para aqueles pacientes de baixo risco, pacientes jovens, ativos, que se expõem regularmente ao sol, talvez a gente não precise nem dosar e nem repor. E tem contraindicação? Além dessa hipervitaminose? Não, a contraindicação seria, dependendo do nível. Aquele paciente que tem cálculo renal, aquele paciente que já tem alteração renal, se for usar, tem que tomar cuidado com os níveis. Mas se ele não tem nada, rins saudáveis, e vai usar uma dose fisiológica, em unidade dia, por exemplo, não teria nenhum problema. O efeito realmente da imunidade durante a pandemia, acho que desapareceram as medicações de vitamina D do mercado, porque as pessoas ficavam muito impressionadas. Preciso melhorar a minha imunidade, vou tomar vitamina D. Melhorar a minha imunidade, vou tomar vitamina D. Qual é essa relação? Existe mesmo isso? Em termos, houve uma distorção de como os estudos são avaliados. O que se tem? Os pacientes que têm mais fragilidade, que têm infecções de repetição, os pacientes que têm uma mortalidade maior por vários motivos, têm níveis de vitamina D mais baixos do que os pacientes mais saudáveis, mais rígidos, que adoecem menos. Então se pensou que talvez fosse a vitamina D a questão. Só que a pergunta a se fazer não é essa. Não é se a vitamina D causa isso, é se eu repor vitamina D para alguém, eu vou prevenir alguma coisa. E fizeram essa tentativa. Dar vitamina D para um perfil de pacientes e para outro dar comprimido de farinha, sem o paciente saber o que está tomando. Placebo. É o placebo. Nesses casos não se viu diferença nenhuma. Então é provável que a correlação não seja a vitamina D fazendo isso. É que os pacientes mais frágeis são mais acamados, menos expostos ao sol, são mais doentes e dessa forma a vitamina D é mais baixa. Os pacientes mais saudáveis, que são mais ativos, têm vitamina D naturalmente mais alta. Não foi a vitamina D que fez isso, mas a vitamina D, no caso, seria um marcador de saúde. É isso, gente. Uma ótima conversa aqui sobre Ozempic e sobre vitamina D, aproveitando o Dr. André Gonçalves, médico endocrinologista e que sabe muito, domina tudo desses assuntos, domina muito bem. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso Pod Saúde aqui, Dr. André. Imagina, é um prazer. Me convide mais vezes. Virei com prazer. Venha, já está convidado. Pronto. Pode marcar a próxima data. Tem muito tema bacana, né? Tem, pra gente falar. Tem muita coisa interessante. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio do nosso Pod Saúde PIN. Lembrando que é muito importante para o nosso canal que você compartilhe, que você dê aquele like, convide outras pessoas para se inscrever e acompanhar os conteúdos que estão por aqui. Vai compartilhar também essa entrevista aqui, essa conversa com o Dr. André Gonçalves. Tem muita informação aqui que com certeza quem você conhece vai gostar de assistir. Agradecer também aos nossos parceiros, Vilar, Hospital de Olhos e Hospital Flávio Santos, que nos ajudam aqui com o nosso Pod Saúde PIN. Obrigada, gente. Até o nosso próximo episódio. Até lá. Tchau.